E aí, gente, tudo bem? Mais um vídeo, continuação da nossa série Não Pague pelo Seu Milagre. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre um casal famoso na Bíblia, que é Ananias e Safira. Quem quiser acompanhar com a gente, abra lá sua Bíblia no capítulo 5, a partir do versículo 1. Capítulo 5, a partir do versículo 1 do livro de Atos. Tem um título na minha Bíblia que vai dizer assim: Ananias e Safira. Versículo 1. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Bem, essa história é muito conhecida, principalmente no meio evangélico. Conta a história de um casal, Ananias e Safira, que prometeram dar uma quantia em dinheiro, que seria adquirida através da venda de um terreno, e quando eles venderam esse terreno, eles deram apenas uma parte, eles não deram todo o dinheiro. Muitas igrejas levam em consideração essa passagem da seguinte forma: olha, você não pode fazer igual Ananias e Safira. Ao invés de dar uma quantia volumosa, receber algo, e desse algo que você receber, você não dá tudo que você adquiriu, mas dá apenas uma parte. Você tem que dar uma parte maior, você tem que dar uma parte mais volumosa, porque se você ficar com uma parte, reter uma parte, assim como Ananias e Safira fizeram, a mesma coisa que aconteceu com eles vai acontecer com vocês. Só que eu queria que vocês entendessem uma coisa. Se nós lermos o contexto dessa mensagem, na verdade essa história de Ananias e Safira está dentro de um contexto que começa um pouco antes. Lá no capítulo 4, a partir do versículo 36, vai dar para entender um pouco melhor. E diz assim: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer um filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Lá na igreja primitiva, essa primeira igreja que surgiu, a primeira comunidade de cristãos que existiu, era comum no primeiro século, no início da igreja, que muitas pessoas vendessem as suas propriedades e traziam o dinheiro. O dinheiro era depositado, era colocado ou era dado aos apóstolos para que os apóstolos fizessem uma distribuição de renda. Não era para que houvesse uma riqueza na igreja. Todo o dinheiro que entrava, automaticamente ele era dividido para as pessoas que não tinham nada. Era uma ação econômica, era uma ação cristã que visava principalmente alimentar, dar algo para aqueles que nada tinham. Não tinha um objetivo, como nós vemos hoje em muitas igrejas, que dizem que você tem que dar tudo o que você tem a cada determinados períodos, porque você dando, você vai ter mais. Observe que não foi pedido nem para Ananias e Safira que vendessem uma ou mais de suas propriedades e dessem, e tampouco para Barnabé e nem para os outros, que é relatado nesse capítulo 4, que outras pessoas também faziam isso. Mas essas pessoas se dispuseram de coração, de livre e espontânea vontade a dar. Por qual motivo que elas deram? Elas deram porque elas sabiam que o dinheiro que elas davam seria dividido, seria dado para as pessoas que nada tinham. Então o objetivo não era enriquecer, não era dar para que isso fosse multiplicado muitas vezes mais, para que elas fossem abençoadas e recebessem muitas vezes mais. Muito pelo contrário, o objetivo era dar para abençoar outras pessoas que nada tinham. E aí, algumas coisas interessantes aconteceram com Ananias e Safira, e talvez tenha acontecido com você, porque talvez você vive num meio onde essas promessas, elas de forma comum, elas são lançadas. Olha, se você der o que você tem, se você vender o seu carro, se você vender sua casa e colocar no altar, você vai receber muitas vezes mais. Isso está errado, isso é antibíblico. O que era ensinado, e muitas das vezes utilizando esse texto e outros textos da Bíblia, quando pessoas vendiam suas propriedades.
Essas pessoas que vendiam as suas propriedades, se vocês observarem, quando fala sobre Ananias e Safira, fala que eles venderam uma propriedade, eles não venderam tudo que tinha. Eles não ficaram sem nada, como é orientado muitas das vezes em algumas igrejas por aí. Mas na verdade eles venderam uma de suas propriedades. E essa propriedade que eles venderam provavelmente era uma das muitas propriedades que eles tinham. Qual era o objetivo de Ananias e Safira? Se nós observarmos a consequência que vai acontecer com eles, muitos devem saber, mas eu vou ler só um pedaço para vocês entenderem aqui uma das ocorrências. Lá no versículo 4 desse capítulo 5 diz assim, primeiro no 3, para ficar mais fácil o entendimento. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando, porventura não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. E aí logo na sequência vai acontecer a mesma coisa com a mulher dele, com Safira. Por que aconteceu isso com Ananias e o que estava no coração de Ananias e Safira? Existia um desejo muito grande no coração de Ananias e Safira de aparecer, porque eles, falando que eles iriam fazer uma grande oferta através da venda de uma das suas propriedades, eles receberiam os olhares de toda a comunidade cristã sobre si, como cristãos piedosos, como cristãos louváveis, como aconteceu com Barnabé, nesses versículos que nós lemos no finalzinho do capítulo 4. Então eles queriam, mesmo apesar de Barnabé não se importar muito com isso, mas eles queriam a mesma mídia que teve sobre Barnabé. Da mesma forma que Barnabé foi bem visto por causa do que ele fez, eles queriam também que as pessoas vissem eles como grandes ajudadores da obra, grandes ajudadores daquela comunidade cristã em si. Só que se nós observarmos na Bíblia, o que nós vamos ver? Deus não pediu nada para eles. Eles se dispuseram a fazer algo por vontade de se mostrar, por vontade de aparecer. E talvez muitas das vezes você tenha agido assim. Por que você quer dar muito dinheiro na sua igreja? Será que você quer dar muito dinheiro na sua igreja porque você quer realmente que a sua igreja consiga pagar as contas, para que a sua igreja consiga fazer obras sociais? Ou será que você tem dado muito dinheiro apoiado nessas promessas, nessas falsas promessas de enriquecimento? Se você tem feito isso, o seu coração está cheio de maus desígnios, assim como o coração de Ananias e Safira estava. E é importante que nós entendamos o seguinte: hoje, muitas pessoas, elas, por mais que elas não morram, elas agem de forma semelhante a como Ananias e Safira agiram. Por mais que elas não morram fisicamente, mas elas morrem espiritualmente, porque o coração se torna totalmente ganancioso, o coração se torna totalmente soberbo, e esse coração, ele está disposto a dar dinheiro para receber mais dinheiro, ele está disposto a vender um bem para colocar aquele dinheiro na igreja que ela segue, para que ela consiga receber outros bens, mas esse coração não é disposto a vender os seus bens e às vezes ajudar uma pessoa que não tem o que comer, a vender os seus bens e comprar algo para alguma pessoa que esteja precisando. Então é importante que nós estejamos atentos e que o mesmo temor que caiu sobre o povo quando Ananias e Safira morreram por causa do pecado que eles cometeram, que esse temor possa cair no teu coração, que esse temor possa alcançar o teu coração. E que o amor do Pai, que a graça de Cristo e que as consolações do Espírito Santo estejam com todos. Um abraço, até mais.